há 14 anos atrás, lá na casa de Simão Curtidor, chegou um homem cego, falando que Jesus tinha cegado ele. O nome dele era Saulo, mas Deus trocou o nome dele, se não me falha a memória, foi para Paulo. As pessoas se lembram e dizem, mas onde é que ele foi? A igreja mandou ele embora, mandaram ele para a casa dele. Barnabé, que tinha vontade de ser pastor, senta no seu jumentinho e vai lá para a cidade de Tarsis. Chegando em Tarsis, ele começa a perguntar, vocês conhecem algum Paulo aqui, algum Paulo? Até que alguém diz assim, ó, Paulo a gente não conhece, mas a gente conhece o Saulo, que ficou louco. Quem é esse Saulo que ficou louco? Era um filho de uma família rica, era advogado, tinha tudo. Hoje agora ele está ali, ó, fazendo tenda. Mas cuidado, porque o homem é uma jararaca. O homem é bravo, não conversa com ninguém. Você fala para ele, o senhor tem pai? Ele diz, nem mãe. Ele é agressivo. E quem é que não fica agressivo? Quem é que não fica triste sendo abandonado por tudo e por todos? Diz a tradição que Barnabé entrou dentro da tenda e estava Paulo com as pernas cruzadas, costurando uma tenda. E Barnabé diz, o seu nome é Paulo? Ele diz, sim senhor, o senhor precisa, eu estou aqui. E ele interrompeu Barnabé dizendo assim, olha, deixa a tenda aí, custa tanto, daqui tantos dias o senhor pode vir buscar. Ele, não, eu não vim aqui atrás de tenda não. Eu vim aqui te dizer que estou aqui amando do Espírito Santo. A tradição diz que Paulo olha para ele e diz, de quem? Do Espírito Santo. Eu sou membro da igreja de Jerusalém, onde Pedro é pastor. Estávamos em oração e o Senhor disse, apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. O único Paulo que nós conhecemos, que os irmãos se lembraram, foi o Senhor. O Senhor quer? A tradição diz que Paulo não disse uma palavra. Levantou, começou a desmontar a tenda, foi lá na rua, subiu na sua caminhonete, porque todo baixinho gosta de carro alto. E a caminhonete dele era um dromedário, era um camelo. Barnabé chegou de jumento e Paulo tinha um camelo. Ele já amarrou as coisas em cima do camelo. E a primeira vez que ele abriu a boca, então ele disse, irmão Barnabé, vamos embora, porque eu estou atrasado. Tem 14 anos que eu estou esperando Jesus cumprir o que ele tem na minha vida. Teramassuri de Candarabacarabás. Barnabé e Saulo vão para uma cidade chamada Antioquia. Qual o nome, igreja? Antioquia. Pergunta para o seu irmão, conhece Antioquia? Diga, vem comigo que você vai conhecer agora. Chegando lá na cidade de Antioquia, Barnabé e Saulo chegam em uma igreja que já existia, mas era uma igreja abandonada, porque os crentes da igreja de Antioquia, eles eram extremamente pobres, e mais do que pobres, a cor da pele deles era acirrada, era acima do caucasiano, já iam quase para o Egito, então eles eram quase negros, e por isso sofriam preconceito. É para esta igreja que Barnabé e Saulo são enviados. Por que Barnabé vai para esta igreja? Porque ele é rico, a igreja não tem que pagar o salário dele, ele só tinha sonho de ser pastor, então ele vai, só que ele tem um problema, ele quer ser pastor, mas não sabe pregar. Mas ele conhece toda a liturgia do culto da igreja de Jerusalém. E como ele é o líder, Barnabé então marca o culto e ele se apresenta para aqueles gatos pingados de crentes que tinham ali, dizendo assim, eu fui enviado aqui pelo ministério de Jerusalém, eu sou o pastor Barnabé, aqui comigo está Paulo de Tarso, e ele vai me ajudar aqui. Vamos começar o culto. Ele sabia tudo sobre culto, os hinos que cantavam, como é que se fazia uma leitura inicial de algum texto do Velho Testamento, como se acontecia numa sinagoga. Mas na hora de pregar, ele olhava e dizia assim, irmão Paulo, o senhor prega? E Paulo diz, eu gosto desse negócio. E Paulo vai pregar. No primeiro culto, quando Paulo termina de pregar, a tradição diz que os crentes saíram voando da igreja dizendo, uau, nunca ouvimos alguém pregar desse jeito. E quando tem comida boa, quando tem capim verde, água tranquila, as ovelhas vêm. E se encontrar uma ovelhinha perdida, traz ela junto. Diz assim, se lá não tem capim, na minha igreja tem. Segundo culto, a igreja entupiu de gente, Paulo pregando com a palavra da sabedoria e Barnabé anotando tudo aqui. Bom, os hinos está certo, ele está falando aí de Jesus, está certo. Mas quando Paulo começou a pregar algumas coisas, Barnabé falou, irmão Paulo, o senhor desculpa, mas eu não estou entendendo o que o senhor está pregando. Isso não tem em Jerusalém. Aí o irmão Paulo olhava para trás e dizia assim, não tem em Jerusalém, mas tem aqui em Antioquia. Isso se chama
palavra do conhecimento. Eu recebi do Senhor. E Barnabé anota: Pedro nunca pregou sobre a palavra do conhecimento, mas Paulo pregava. Depois que as pessoas se apaixonam, a igreja enche de gente. E um dia Paulo está lá pregando e ele fala: vamos invocar aqui o batismo com o Espírito Santo. E Jesus danou a batizar com o Espírito Santo na igreja. E Barnabé está anotando: batismo com o Espírito Santo tem em Jerusalém. Então nós voltamos para o culto normal. No outro dia, os crentes estão falando em línguas daqui e dali. Paulo levanta e diz: irmão, você que falou em línguas, fique em pé. A pessoa fica em pé: pois não, o senhor sabe o que o senhor acabou de falar? E ele diz: não, eu não sei, porque eu estou falando uma língua que eu nunca aprendi. E Paulo abre um sorriso assim: pois eu sei o que o senhor acabou de falar. Barnabé puxa a roupa de Paulo: irmão Paulo, desculpa, lá em Jerusalém tem até falar em línguas, mas o senhor vai interpretar as línguas, é isso? Sim, mas não tem em Jerusalém. Mas aqui em Antioquia tem. Por que tem aqui? Porque eu recebi do Senhor o dom de interpretar línguas. Paulo está pregando num outro culto e os crentes estão falando em línguas. Tem um outro lá falando em línguas e todo mundo achando que é o Espírito Santo. E Paulo repreende uma pessoa. Ele fala: cala-te. Barnabé fala: irmão Paulo, o senhor primeiro manda Jesus batizar, depois o senhor manda ele calar. Não, aquilo não é Jesus não. Como assim? Mas eu estou ouvindo em línguas. Não é Jesus. Aquilo ali é espírito de enganação. E Barnabé diz: mas isso não tem em Jerusalém. E Paulo diz: mas tem em Antioquia. Eu recebi do Senhor. Isso se chama discernimento de espíritos. Barnabé fazendo um relatório já está apavorado. Cada culto era um susto. No outro culto Paulo diz: hoje eu vou orar pelos enfermos. E Paulo dando a orar pelos enfermos. E Jesus cura um monte de gente. Barnabé diz: bom, voltamos para o normal. Porque Paulo está orando com imposição de mão. Até aí está bem. Porque lá em Jerusalém tem isso. Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Só que os que foram curados foram embora. E no outro culto trouxeram todos os doentes da cidade. Quando Paulo e Barnabé viram a igreja cheia de doentes, Paulo disse: eu vou orar pelos enfermos, só que eu não vou dar conta, porque é muita gente. Só tem eu e você. Barnabé: não, esse ministério é seu, eu só fico anotando, eu só sou escriba. E Paulo diz: então eu não dou conta. Então olha o que Paulo faz. Não se escandalize. Paulo tira um lenço, não sei se do bolso, passa no rosto, chama um diácono. Vem, diácono, rápido. Pega esse lenço aqui e coloca em cima dos doentes. Eu vou pôr na mão, você vai pôr. Vai, coloca o lenço. E Paulo vai botando a mão e o rapaz vai botando o lenço. Rápido, diácono, rápido. E onde ele vai colocando, as pessoas começam a levantar e começam a receber a cura e começam a receber o milagre. E Jesus começa a operar com sinais e maravilhas. Amém, meu diácono. Obrigado, querido, obrigado. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Barnabé vem de Jerusalém. E em Jerusalém não usa lenço. Em Jerusalém não usa água. Em Jerusalém não usa rosa. Em Jerusalém não usa pano. Não pede para trazer camisa. Não pede para trazer nada. Barnabé diz: irmão Paulo, isso não tem em Jerusalém. E Paulo diz: mas aqui em Antioquia tem. E isso tem nome. O que? Eu recebi do Senhor. O nome é dons de curar os enfermos. Eu vou repetir para que ninguém aqui diga que não ouviu. Na galeria dos dons espirituais, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e 12, não fala de dom de curar. É a única parte onde aparece dons no plural. Dons de curar os enfermos. Se são dons, não se cura o enfermo de um jeito só. Não se cura o enfermo só colocando a mão, como está lá no capítulo 16 de Marcos. Os dons de curar são inúmeros. Eu preguei uma vez num país da África e me levaram para ver um pregador de cura. Eu era apaixonado por isso. Cheguei no pregador de cura, tá ele chamando os enfermos para frente. Ele colocava a mão, não acontecia nada. Aí ele encostava o pé. Eu vi o paralítico andar. E eu perguntei para ele: o que é isso? Ele disse: eu recebi do Senhor. Esse meu pé quase foi arrancado com uma lepra. E um anjo veio e derramou sobre a minha perna uma cura.
E quantas pessoas que vinham para ver e tocavam no meu pé eram curadas. O que é que você vai falar? Eu fico escandalizado com esses crentes que acham que conhecem mais Bíblia do que a gente, porque passaram anos em um banco de faculdade de teologia. Eu também passei. Eu tenho pelo menos 6 formaturas em teologia. E amo debater com esses geladões, com esses que só tem letra. Eles esquecem que a letra sozinha mata, mas o Espírito vivifica. É claro que existe um ritmo, mas e se Deus quiser fazer? Quem somos nós para falar o que é de Deus e o que não é de Deus? Um dia eu fui participar de um debate, pode sentar, senhores. Eu fui participar de um debate, pastor Valdivino, apóstolo Valdivino, e estava lá as pessoas, o debate era sobre o cair no Espírito. Cair no Espírito. Houve um tempo que os pastores oravam e as pessoas caíam no chão. Quem lembra disso? São movimentos, são tempos, são sinais que Deus manda sobre a terra. Eu participei de uma época que as pessoas recebiam dentes de ouro na igreja. Quem recebeu já aqui, ou quem já viu isso acontecer na sua igreja? Vinham pastores e oravam, as pessoas recebiam dentes de ouro. E alguém vai dizer que não é de Deus? Pastor, mas acabou, eram sinais para aquele tempo. E aí o debate era: cair no Espírito é de Deus ou não? Aí levantou um teólogo lá e disse assim: bom, depende como cair. Se a pessoa cai para frente, é de Deus. E ele pegou os versículos da Bíblia: o profeta recebeu a visitação do anjo e caiu sobre o seu rosto. Então, se cair para frente é de Deus. Aí o outro disse assim: então, se cair para trás é do diabo, porque só cai para trás quem é empurrado, quem é derrubado, e Deus não derruba ninguém. Aí eu sou da roça, ali da Vila Tatu, levantei: posso fazer uma pergunta ao senhor? Assim, e se a pessoa cair de lado? E se a pessoa só sentar? E se a pessoa plantar bananeira? Eu tenho um vídeo pregando nos Estados Unidos, um rapaz passou o culto inteiro de bananeira. Tiveram que botar um pano em cima das pernas dele. Vai falar o quê? Quem é o homem para dizer eu sei tudo sobre Deus? É por isso que os sinais sumiram da nossa igreja. É por isso que a igreja da qual eu faço parte, a Assembleia de Deus, que é uma igreja que nasceu debaixo de Pentecostes, sinais e maravilhas, não acontece mais sinais. Não acontece porque os que vieram depois de Daniel Berg e Gunnar Wingre quiseram criar uma teologia. Eles não leram os livros de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quiseram que eles lessem um livro diário de um pioneiro, de Daniel Berg. Daniel Berg diz assim: eu estava num culto em Belém e o Senhor me mostrou um homem na igreja, e o Senhor disse: aponte a mão para ele. Ele diz: e quando eu estendi a mão, o homem flutuou no ar. Alguém entendeu o que eu falei, irmão? O homem não ficou em pé. Ele diz: o homem flutuou no ar. Não conta para ninguém. Passou os anos, a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, criou um crivo de ética, de homilética e dessas coisas de ver o que é e o que não é doutrina, o que é o que não é de Deus. Aí eles mudaram a letra, trocaram. No livro novo não aparece mais flutuou, aparece assim: e eu estendi a mão para o homem, e o homem foi erguido bem alto do chão. Qual a diferença? É que a palavra flutuar é mística. O Harry Potter põe as bruxas deles flutuando. Eles esquecem que o meu Jesus flutuou lá no Monte Tabor, quando ele recebeu Moisés e Elias. Pois bem, as pessoas acham que Deus trabalha com formas. E Deus não trabalha com formas. Gente, eu preguei no mundo inteiro, 80 e poucos países do mundo, no Brasil mais de 4.000 cidades. Todos os lugares que eu fui no mundo, crente quando faz comida para pastor, no final, a sobremesa é pudim. Pode ser a comida que for, a sobremesa é pudim. O tal do crente gosta de pudim. E eu comi pudim de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é sabor, e de tudo quanto é tamanho. Mas todos os pudins tinha o mesmo modelo. Qual é o modelo de um pudim? Redondo e tem um buraco no meio. Pode ser no Japão, pode ser na África, pode ser no Oriente Médio. Pudim é tudo igual, redondo com um buraco no meio. Por quê? Porque a forma do pudim é essa. Deus não trabalha com formas. Deus trabalha com formas. Deus não trabalha com forma. Se Deus trabalhasse com forma, todos nós éramos iguais aqui. A beleza da igreja está exatamente na diferença dos talentos. A beleza de uma mão está na diferença do tamanho dos dedos. Imagine se todos os dedos fossem iguais, nós iríamos parecer ETs.
extraterrestre. A beleza está exatamente no tamanho. A beleza do corpo de Cristo está nisso. Um ensina, o outro prega, o outro é mestre, um ora, um ganha alma, o outro pega azeite e derrama na cabeça das pessoas, o outro pega o pano e joga na cabeça das pessoas. Não me importa. O que me importa é que se não tem em Jerusalém, em Antioquia tem. Em Antioquia tem. Eu vou começar a apertar. No culto seguinte, Barnabé está desesperado. Fala: irmão Paulo, não me mata mais do coração não. Eu vou ter que mandar um relatório para Jerusalém. Eu vou ser excluído do ministério. Os doentes de todas as cidades vieram. E apareceram uns doentes que ninguém nunca teve coragem de orar por eles. Pergunte por quê? Pessoas que nasceram com anomalias físicas. Pessoas que nasceram sem braço, sem perna. Não é que nasceram cegos, nasceram sem olhos. E quando Paulo vê essas pessoas, ele vai para cima delas. E quando ele coloca a mão no toquinho do braço e começa a orar, vai desdobrando o membro, que vai crescendo. E as pessoas enxergam um braço crescer, uma perna nascer onde não nascia. Barnabé se escandaliza para o irmão Paulo: o que é isso? E Paulo diz assim: eu recebi do Senhor. Isso é um dom e tem nome, não é curar enfermos. Esse é o dom de operação de maravilhas. Vou repetir: operação de maravilhas. E o ministério de Paulo explode, cresce, ao ponto de Barnabé ter que voltar para Jerusalém. Barnabé volta para Jerusalém para uma reunião. Enquanto ele está em reunião com os obreiros lá, Paulo começa a subir para a Grécia e vai pregar em Corinto. Aí Paulo funda a igreja de Corinto. Pense numa igreja que é o meu sonho de ser pastor um dia. Pergunte por quê? Pense numa igreja onde todos os crentes eram canela de fogo. Imagine você chegar numa igreja, lá na porta, antes de entrar, um diácono te dá uma senha. Te dá uma? Pergunte para quê? Para você saber que hora que você podia profetizar. Não, pastor, é uma igreja equilibrada. Não. É o contrário. Paulo estava pregando, um levantava em profecia aqui. Ele estava ouvindo a profecia aqui, já levantava outra ali. Ele está ouvindo os dois, levanta um terceiro lá. Aí Paulo é obrigado a falar: calma. Todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. E se alguém falar em línguas, se tiver alguém que interprete, vamos ouvir a interpretação. Era uma igreja onde os crentes transpiravam azeite. Não dá para entender assim, só ouvir. Eu tenho que transformar a igreja num teatro. Imagine agora que você não está mais aqui em Valinhos, você está em Corinto. Você entrou na igreja e está com a senha na mão. Amém? Cuidado, pergunte por quê. Olhe de canto de olho para o irmão da esquerda. É de canto de olho, não é para virar o pescoço não. Senão ele vê: eis aí um profeta. Olhe para o da direita. Esse aí, olhe para o da direita agora. Esse aí interpreta línguas. Olha o que está atrás. Esse cura os enfermos. Olha o que está na frente. Esse discerne os espíritos. Olha os que estão aqui. Esses têm o dom de operação de maravilhas. Pense numa igreja que era o céu na terra, ou era a terra no céu. Esta é a igreja que Paulo planta. E por onde ele passa, a glória de Deus vai ficando. Até que um dia Paulo recebe uma carta de quem? Barnabé. Barnabé diz: irmão Paulo, o senhor pode vir aqui em Jerusalém me ajudar? E lá vai Paulo para Jerusalém. Chega em Jerusalém. Oh meu Deus. Paulo não vai sozinho, ele leva os crentes que ele já tinha ganhado na Grécia, os gentios. E aí chega aqueles crentes tudo esquisito. Homem de short, mulher de brinco, homem com barba comprida. Porque Paulo vai pregar lá para os gentios, para os pagãos, e ganha eles. Jesus batiza eles com o Espírito Santo. E Paulo diz: gente, vamos comigo lá conhecer a igreja sede. E entra aquele mundaréu de gente que não parecia em nada com os judeus. Quando entra, o povo já diz: eita, hoje é dia de salvação, Jesus vai salvar muita gente aqui. E aí vai Pedro pregar. Quando Pedro começa a pregar, os crentes de Pedro eram acostumados com palavras simples e já entram no mistério na hora. Os crentes de Paulo estão só observando. Mas daqui a pouco o Espírito pega eles também. Eles levantam falando em línguas e profetizando. Aí os crentes da igreja de Jerusalém falam assim: meu Deus, isso é demônio.
Como pode o Espírito Santo operar naquilo? Como pode o Espírito Santo operar naquela? Eu era menino pregando numa cruzada em Ribeirão Preto, eu tinha 15 anos, era desse tamanhozinho. A gente pregava nos coretos. Tinha um coreto, colocava uma caixinha de som, e bem na esquina tinha um prostíbulo. E quando eu terminei de pregar e fiz o apelo, veio uma mulher do prostíbulo aos gritos, que ela caiu na frente do altar. Quando ela dobrou o joelho, ela quase ficou nua, dava para ver as suas vergonhas. Essa mulher chorou tanto, ela arrancou os brincos da orelha, em respeito à igreja daquela época. Ela pegou um maço de cigarro e botou em cima do coreto, e gritava e dizia: Deus me perdoa, Deus me perdoa. Eu estendi minha mãozinha sobre ela, era menino, e comecei a orar. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Escute, ninguém veio acompanhar ela. Eu orei, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Quando ela começou a falar em língua, saiu duas irmãs do tipo de oração, coque na cabeça, e vieram, mas que vieram marchando. Botaram a mão na cabeça da mulher e falaram: sai, Satanás. E eu aqui no púlpito falei: o que vocês estão fazendo? Estamos expulsando um demônio. Você é muito novo, não sabe disso. Eu falei: novo? Por que vocês estão expulsando o demônio? Porque ela está falando essa língua aqui. Eu falei: isso não é de Deus não. Uma delas falou assim: você acha que Jesus vai descer sobre um lixo desse? Alguém usando uma roupa dessa? Eu chorei tanto aquela noite, porque foi assim que nós fomos ensinados. Fomos ensinados a olhar para a aparência das pessoas. Fomos ensinados a achar que a salvação pode ser comprada, que se a gente fizer uma série de coisas, nós vamos para o céu, e se não fizermos, vamos para o inferno. Tipo assim, se você usar essa roupa, se você não fizer isso, mas aquilo, resultado, salvação. Essas pessoas nunca leram a Bíblia, porque a Bíblia diz: a salvação não vem de vós, não é por obras, para que vocês não se gloriem dela. A salvação é um presente que Deus te deu. Ela vem através da graça. E o que é a graça? Um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Se a salvação fosse por merecimento, nenhum de nós iríamos para o céu. A salvação não é pelo que você fez ou deixou de fazer. A salvação foi por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele ficou em silêncio para que você pudesse gritar bastante aqui esta noite. É por isso que somos salvos.